Olá, tudo bem? Eu sou Valdenísia Bento Peixoto, sou professora do curso de Serviço Social da Universidade de Brasília. Estudo, pesquiso, trabalho, tenho militância na área das questões relacionadas à população LGBTQIA+, né? Tenho estudos também na área sobre ética, projeto ético-político, né, direitos humanos, também relacionado com a população LGBT, no combate, na resistência à violência sexista, heteropatriarcal e racista. Vou fazer aqui rapidamente uma autodescrição. Eu sou uma mulher lésbica, cis, branca, né, tenho cabelos encaracolados, curtos, castanhos, estou com a camisa branca, com algumas estampas. Ao meu fundo, né, tem uma parede com alguns quadros, uma cortina branca e um sofá vermelho ao fundo. Então, nossa conversa aqui de hoje é para a gente trazer um tema rápido, breve, não dá para esgotar um conteúdo, né, total sobre isso, mas trazer um tema que é bastante caro para o serviço social, né, para o debate da ética, que são as questões dos direitos humanos, né? Os direitos humanos e o seu intercâmbio, a sua imbricação com a nossa profissão, e em específico, né, com o que a gente chama de projeto profissional, que é o nosso projeto ético-político do serviço social. Então, trazer esse debate de direitos humanos é compreender que essa noção de direitos humanos, na atual sociedade, ela foi forjada numa disputa de discurso, né, num discurso teórico, ideológico e político. Então, os direitos humanos ele não é uma questão por si só, né, auto-explicável, autoconceitual. Ele é uma disputa, né, ele é uma disputa de debate, ele é uma disputa de discurso, e por ser essa disputa, né, grupos antagônicos podem fazer referências e inferências distintas. Pois bem, o debate de direitos humanos, ele tem uma extensão, né, e uma produção e uma repercussão maior a partir dos meados do século XX, né, ali do século passado, 1960, 1950, aquilo ali condiz também com um repertório grande político de organizações de movimentos sociais, né, principalmente o movimento feminista, os movimentos antirracistas, na luta imbricada também com o movimento anticapitalista. Então, trazer o debate de direitos humanos, né, não é só falar dos indivíduos e das pessoas humanas, mas dessas pessoas inseridas nas múltiplas relações sociais, né, dentro da sociedade contemporânea. Então, quando a gente fala nas múltiplas relações sociais, é a gente compreender as relações sociais, né, inseridas num sistema hetero-cis patriarcal, num sistema capitalista e num sistema racista, né? E que os direitos humanos vai versar sobre a luta contra esses sistemas e a permanência de vidas plenamente vivíveis, né, na contradição dessas realidades e dessas sociedades. Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender, né, sobre os direitos humanos é esse caráter, né? E como que ele influencia no nosso trabalho profissional? Ora, se uma vez a gente traz que esse debate de direitos humanos, né, para ser implementado, para ser defendido, ele tem que estar compreendido dentro de uma lógica histórica, dentro de uma lógica dialética, né? Isso é fundamental para o nosso trabalho enquanto assistente social, porque nós trabalhamos diretamente inseridos no cotidiano, que tem como prerrogativas, né, todos esses elementos que eu acabei de trazer na sociedade. A gente está inseridos numa lógica onde a gente se depara com os nossos usuários, com demandas, né, que são demandas inerentes da produção, né, de valores, ou, como diria Agnes Heller, né, de desvalores dessa sociedade. Então, para o trabalho da assistente social, das assistentes sociais, em diversos campos, né, da divisão sociotécnica do trabalho, abordar a questão dos direitos humanos não deve ser apenas encarado, né, como um discurso distante ou como um discurso ideológico de instituições ou filosóficos ou de difícil acesso. Não.
debater direitos humanos tem como princípio debater a possibilidade, né, da gente garantir vidas plenas e vidas vivíveis, vidas racializadas, né, vidas com recorte de sexualidades e de corpos dissidentes do que a gente tem, né, como padrão na nossa sociedade, que é um padrão branco, um padrão estético que a maioria dos corpos não correspondem. Então, trazer o acesso a políticas, mas a condições de vida é a gente trazer um dos aspectos do debate de direitos humanos. Então, e é aí que a gente aproxima esse debate do nosso cotidiano, né, profissional, dos nossos campos, enfim, do nosso exercício. Então, abordar também essas concepções dos direitos humanos, né, dentro dessa perspectiva crítica, dialética, é compreender, acima de tudo, como eu trouxe no início, que esse debate é um debate de disputa. E nós, né, enquanto assistentes sociais, estamos disputando, sim, teorias, estamos disputando, sim, um discurso político, cultural, social. Então, a todo momento, passa, né, tangencia pelas nossas atividades, pelas nossas formações, a luta contra essas opressões, né, a luta contra essas explorações e, logo, a luta, né, e a resistência e a defesa dos direitos de todas as pessoas, principalmente as pessoas que têm diferenças sociais de classe, raça, etnia, gênero, religião, sexualidades. Então, isso é fundamental. E a partir do momento que a gente tem essa concepção, né, introjetada, absorvida, elaborada, não só enquanto sujeitos políticos inseridos nessa sociedade, mas também enquanto profissionais de serviço social, a gente tem uma aproximação, né, de execução e de defesa e de garantia daquilo que a gente convencionou, né, defendeu, criou, construiu e chama de projeto ético-político profissional do serviço social. E aí, como que a gente materializa isso, né? Como que a gente vai para além de um discurso, para além de um debate, para além de uma defesa? Basta a gente eu falo basta, mas não é tão simples, né? Mas basta a gente estar muito assíduo, né? E ciente do que os nossos órgãos e entidades da categoria andam falando, andam produzindo, andam se posicionando sobre essas questões, como eu já falei, que revelam, né, uma defesa com relação aos direitos humanos. Então, o conjunto Cefes-Cres, ao longo dos últimos anos, né, vem produzindo documentos, mas também normativas e legislações, né, que nos dão subsídios e garantias, né, para a gente poder executar o nosso exercício profissional. Então, sendo mais direta e materializando, né, essa defesa intransigente dos direitos humanos, dos direitos a diversos públicos que nós assistimos, eu gostaria de trazer, né, algumas referências sobre isso, como, por exemplo, as campanhas, né, ao longo dos últimos anos do conjunto Cefes-Cres. Dentre elas, eu quero destacar, por exemplo, a campanha, né, que tem um pouquinho de tempo, né, para trás, mas que repercute até hoje, né, a campanha pela livre orientação e diversidade sexual, e hoje, né, pela livre orientação de gênero e das identidades de gênero múltiplas também, como foi a campanha construída em 2006, né, onde trazia como slogan o amor fala todas as línguas. Mas não só isso, né? Antes mesmo dessa campanha, nós já tínhamos como princípio fundamental, como um dos princípios fundamentais do nosso Código de Ética, assim como a liberdade, a defesa da liberdade, intransigentemente, né, da liberdade e da emancipação humana, os princípios que nos trazem uma orientação de ser contra todo e qualquer tipo de preconceito, né? Então, e aí o preconceito, a gente sabe que é algo, né, que é característico dessa sociedade, desse mundo, né, dessa relação, desse formato de relações contraditórias que a gente estabelece no nosso cotidiano.
Então, para além da campanha, né, do Amor Fala Todas as Línguas, o Cefet também se manifestou ainda também em 2009, né, com um posicionamento nítido, objetivo sobre a descriminalização das mulheres que abortam. Então, é um tema polêmico, mas é um tema que o nosso conjunto orienta a nós, profissionais de serviço social, não tratar esse tema como um tema vinculado às religiões ou algum dogma religioso, mas e também não tratá-lo como um tema de segurança pública, onde as mulheres que cometem esse ato são passíveis de prisão, uma vez que o aborto é considerado crime no nosso país. Mas a gente sabe que para se tratar, né, do aborto em específico, como eu estou trazendo como exemplo, é importante a gente também reconhecer como um problema, né, social que é muito mais além do que as nossas orientações religiosas sobre o tema. É um problema de saúde pública, é um problema, em sua grande maioria, de violência contra nós mulheres, a partir dos estupros, enfim. Então, o Cefet também se posiciona, o conjunto Cefet se posicionou sobre isso em 2009. Então, são elementos que a gente tem, né, como orientação das nossas entidades, defesas do sujeito, dos grupos racializados, sexualizados. Um outro elemento que eu acho que é muito importante, né, que conduz a gente a esse debate dos direitos humanos e da vinculação de como compreender esses direitos humanos dentro, né, intrínseco à nossa profissão, são as orientações das resoluções, né, do conjunto Cefet-CRES, como a resolução 845/2018, né, que versa sobre como os assistentes sociais devem conduzir o atendimento a pessoas travestis e transexuais. Então, acho que é um avanço gigantesco da nossa profissão, né, sobre esses temas. É um avanço, não só um avanço, mas também uma garantia e uma defesa de que nós, assistentes sociais, né, que construímos as nossas entidades, podemos elaborar de uma forma prática, objetiva, propositiva, não só debate, mas orientações de como o exercício profissional, como as assistentes sociais devem conduzir, porque às vezes são debates que a gente tem um desconforto em tratar, né? Como desconforto, porque pode nos atingir subjetivamente, né? Tanto a questão do aborto, como a questão das nossas sexualidades, como o racismo, né? Como discutir a nossa branquitude em relação a um sistema racista, mercantil, né? Que povoa o nosso país há tantos anos. Então, eu acho que facilita, né, e conduz a gente a um debate mais profícuo e que a gente continue, né, nessa toada e nesse segmento de combater as opressões, de combater situações, fatos e fenômenos que, infelizmente, fazem parte da nossa formação social brasileira, como, por exemplo, o racismo, né, num país onde manteve esse modelo, né, econômico que foi rentável por 300 anos, né, e que por um pouco mais de 100 anos a gente teve, né, entre aspas aqui, uma abolição desse sistema escravagista, mas que ainda corrói a sociedade brasileira cotidianamente. Então, como se portar diante dessa situação? E aí eu trago mais outra vez referências sobre isso, né? Como a elaboração de um conjunto de livros, né? de cartilhas que o conjunto Cefet-CRES produziu, né? Que chama Assistentes Sociais em Combate aos Preconceitos. Né? Então, diversos, salvo engano, 7 a 8 temas que versam sobre transfobia, sobre racismo, sobre xenofobia, sobre o uso, né, de substâncias psicotrópicas. E aí isso só comprova a nossa relação, né, íntima, imbricada, né, contra esses sistemas e que defendem, né,
de uma forma veemente, nítida, objetiva, mais uma vez, os elementos que nos fazem defender os direitos humanos e os direitos dessas pessoas. Então, o Cefes também produziu esse material, que é um material que orienta não só a gente na docência, em sala de aula, mas também pode vir a orientar de uma forma muito contundente as nossas ações em outros campos de trabalho. Então, eu acredito, né, e não só uma questão de crença, mas uma questão de produção, de construção, de consistência e coerência teórica entre projeto ético-político de serviço social, né, imbricado ali com uma noção emancipatória sobre direitos humanos e, para além disso, né, que essas dimensões elas não ocupam apenas um lugar ideológico, teórico ou de discurso. A gente consegue, como nessas rápidas, nesses rápidos exemplos e parcos, né, porque tem bem mais exemplos, que o conjunto Cefes-CRES e a BEPS e a Enesso, né, conseguem sintetizar, né, ao longo dos últimos anos o que a gente construiu, né, de orientação teórica e política, a gente consegue sintetizar em materiais e em documentos reais, objetivos, concretos, que conduzem a nossa profissão a essa defesa, né, dos direitos humanos, mas reconhecendo a sua, né, como eu trouxe no início, reconhecendo uma disputa constante de discurso e de projeto, reconhecendo a contradição de uma sociedade racista, capitalista, heterocis patriarcal. Então, acho que o primeiro passo é isso, é a gente reconhecer, né, em que sociedade, identificar em que sociedade a gente está inserida, identificar as contradições, os limites da nossa profissão dentro de uma sociedade como essa e construir coletivamente, a partir das nossas entidades, elementos possíveis, se não de uma superação a curto prazo, mas de uma amenização de todas essas opressões, né? E junto, obviamente, coletivo, não só entre nós, profissionais de serviço social, mas, sobretudo, com os nossos usuários. Então, eu acho que é isso que a gente, né, tem para abordar de uma forma sintética, né, de uma forma resumida, mas sempre considerando que esse debate é muito mais amplo, é muito maior, é muito mais profundo e sempre nos desafiando a complementar, a repensar, a reformular, mas sempre no sentido e no objetivo pleno e orientador de combater todos esses tipos de opressão dentro desses sistemas que também são imbricados em nossa sociedade. É isso.